Muito bom dia, galera. Não conseguimos novamente, tivemos um probleminha com o streaming, não conseguimos transmitir ao vivo, mas estamos aqui gravadaço. E de qualquer forma, para começar, já dê o seu like, deixa aí o seu joinha, vem comigo aqui no Demente. Afinal de contas, esse é um canal criado para que você tenha acesso à mentalidade certa que irá levá-lo ao sucesso. Antes de mais nada, não se esqueça, repetimos aqui agora, deixe o seu like, ative as notificações, segue o canal e se gostou, compartilha com alguém. Vamos lá. Para começar, vamos ler hoje o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Estamos a 56% do livro, em uma parte com a confiabilidade do Novo Testamento quando comparado a outros documentos antigos. Começamos a leitura agora. Vamos lá. A confiabilidade do Novo Testamento, o NT, comparado a outros documentos antigos. Os fragmentos foram encontrados numa caverna que anteriormente foi identificada como uma que possuía material cuja datação varia de 50 antes de Cristo a 50 depois de Cristo. O primeiro estudioso a identificar esses fragmentos antigos como livros no Novo Testamento foi José O'Callaghan, um destacado paleontólogo paleográfico espanhol. O New York Times reconheceu as implicações da teoria de O'Callaghan ao admitir que, se eles fossem verdadeiros, então provariam que pelo menos um dos evangelhos, o de São Marcos, foi escrito apenas alguns anos depois da morte de Jesus. Mas, mesmo que não fossem fragmentos verdadeiros do Novo Testamento, e se o fragmento John Rylands fosse realmente o mais antigo, o espaço de tempo entre o original e a primeira cópia ainda existente é muitas vezes menor do que qualquer outro do mundo antigo. A Ilíada tem um segundo menor espaço, que é de cerca de 500 anos. A maioria das outras obras antigas está distante 1000 anos ou mais do original. O espaço do Novo Testamento, de cerca de 25 anos, pode ser menor. Isso não significa que não tenha havido outros manuscritos entre o original e a primeira cópia. Eles certamente existiram. Isso simplesmente significa que esses manuscritos deterioram-se, foram destruídos ou até mesmo não foram descobertos ainda. Qual a idade do mais antigo manuscrito de um livro completo do Novo Testamento? Manuscritos que formam livros inteiros do Novo Testamento sobreviveram a partir do ano 200 depois de Cristo. E quanto aos mais antigos manuscritos do Novo Testamento completo, a maioria dos manuscritos do Novo Testamento, incluindo os 4 evangelhos, sobrevive desde o ano de 250. E um manuscrito do Novo Testamento, incluindo um Antigo Testamento em grego, chamado Códice Vaticano, sobrevive desde o ano de 325. Vários outros manuscritos completos sobrevivem desde aquele século. Esses manuscritos possuem ortografia e pontuação características que sugerem ser parte de uma família de manuscritos que pode ter sua origem entre 100 e 150 depois de Cristo. Esses numerosos e antigos manuscritos, se esses numerosos e antigos manuscritos fossem tudo o que os estudiosos possuíssem, poderiam reconstruir o Novo Testamento original com grande precisão. Mas eles também possuem abundantes evidências de apoio no mundo antigo, que se fazem a reconstituição do Novo Testamento ser ainda mais precisa. Vamos analisar isso a seguir. Grande quantidade de manuscritos de apoio. Começam em fevereiro do ano de 303 depois de Cristo. O imperador romano Diocleciano promulgou 3 editos de perseguição aos cristãos porque acreditavam que a existência do cristianismo estava rompendo a aliança entre Roma e os deuses.
Os editos pediam a destruição das igrejas, dos manuscritos e de livros, assim como a morte dos cristãos. Centenas, se não milhares, de manuscritos foram destruídos por todo o Império Romano durante essa perseguição, que durou até o ano 311. Mas mesmo que Diocleciano tivesse sido bem-sucedido em varrer da face da terra todos os manuscritos bíblicos, ele não poderia ter destruído nossa capacidade de reconstruir o Novo Testamento. Por quê? Porque os pais da igreja primitiva, homens dos séculos 11 e 111, como Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e outros fizeram tantas citações do Novo Testamento, 36.289 vezes, para ser exato, que todos os versículos do Novo Testamento, com exceção a apenas 11, poderiam ser reconstituídos simplesmente de suas citações. Em outras palavras, você poderia ir até a biblioteca pública, analisar as obras dos pais da igreja primitiva e ler praticamente todo o Novo Testamento, simplesmente com base nas citações que eles fizeram. Desse modo, nós não apenas temos milhares de manuscritos, mas milhares de citações desses manuscritos. Isso torna a reconstrução do texto original praticamente precisa. Mas quão precisa? Como os originais são reconstruídos, e quão preciso é este Novo Testamento reconstruído? Como o original é reconstruído, esses três fatos, manuscritos em qualidade, em quantidade, antigos e de apoio, ajudam os estudiosos a reconstruir os manuscritos antigos do Novo Testamento de maneira bem fácil. O processo de comparar muitas cópias e citações fornece uma reconstrução extremamente precisa do original. Mesmo que erros fossem cometidos durante a cópia, como isso funciona? Considere o exemplo a seguir. Suponha que tenhamos 4 diferentes manuscritos, os quais possuem 4 erros diferentes no mesmo versículo, como Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vejamos as 4 cópias hipotéticas. Tudo posso naquilo que me fortalece. 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 Há algum mistério em relação àquilo que o original dizia? De modo algum. Pelo processo de comparação e verificação cruzada, o NT original pode ser reconstruído com grande precisão. A reconstrução do NT é ainda mais fácil que isso, porque existem muitos menos erros nos manuscritos verdadeiros do NT do que os que foram representados nesse exemplo. Os céticos podem perguntar: bem, se o NT é realmente a palavra de Deus, então por que Deus não perseverou o original? Não preservou o original? Só podemos especular aqui, mas uma possibilidade é porque sua palavra pode ser melhor protegida por meio de cópias do que por meio de documentos originais. Como assim? Por quê? Porque se o original estivesse de posse de alguma pessoa, essa pessoa poderia alterá-lo. Mas, se houvesse cópias espalhadas por todo o mundo, não haveria maneira de um escriba ou sacerdote alterar a palavra de Deus. Como vimos, o processo de reconstrução permite que variantes ou alterações nas cópias sejam identificadas e corrigidas de maneira bastante simples. Desse modo, ironicamente, o fato de não existirem originais pode preservar a palavra de Deus de uma maneira melhor do que se eles existissem. E quão precisa é esta reconstrução? Com o objetivo de abordar a questão da precisão, temos de esclarecer alguns mal-entendidos de muitos críticos em relação a erros nos manuscritos bíblicos. Alguns já chegaram a estimar que existem cerca de 200 mil erros nos manuscritos do NT. Primeiro de tudo, eles não são erros, mas leituras variantes, a maioria das a maioria das quais
de natureza estritamente gramatical, pontuação e ortografia. Segundo essas leituras, estão espalhadas cerca de 5.700 manuscritos, de modo que a variação da ortografia de uma letra, de uma palavra, de um versículo, em 2.000 manuscritos, é considerada 2.000 erros. Os especialistas em texto, Westcott e Hort, estimam que apenas uma em cada 60 dessas variantes tem significância. Isso levaria um texto com grau de pureza de 98,33%. Philip Scarf calculou que, das 150.000 variantes conhecidas em seus dias, somente 400 mudaram o significado da passagem. Apenas 50 foram de real importância. E nem mesmo uma sequer afetou um artigo de fé ou preconceito de obrigação, que não seja abundantemente apoiado por outras passagens indubitáveis ou pelo sentido geral do ensinamento das Escrituras. Nenhum outro livro antigo é tão bem autenticado. O grande estudioso do NT, o professor da Universidade de Princeton, Bruce Metziger, estimou que Mahabharata, do hinduísmo, foi copiado com apenas 90% de precisão e que a Ilíada de Homero, com cerca de 95% de precisão, por comparação, ele estimou que o NT é cerca de 99,5% preciso. Mais uma vez, 0,5% em questão não afeta uma única doutrina da fé cristã. Fred Kenyon, autoridade em manuscritos antigos, resumiu muito bem a situação do NT quando escreveu. Não se pode afirmar com plena firmeza que, em substância, o texto da Bíblia seja inquestionável. Em especial, essa é a situação do Novo Testamento. O número de manuscritos do Novo Testamento, de traduções antigas dele e de suas citações pelos antigos autores da Igreja, é tão grande que é praticamente certo que a verdadeira leitura de toda passagem dúbia esteja preservada em uma ou outra dessas autoridades antigas. Não se pode dizer isso em relação a nenhum outro livro antigo do mundo. Desse modo, sabemos que possuímos o mesmo Novo Testamento que foi escrito 2.000 anos atrás. Mas a pergunta seguinte, ainda mais importante, temos uma cópia precisa da verdade ou uma mentira? Em outras palavras, o Novo Testamento é historicamente confiável? Pergunta número 2. O Novo Testamento é historicamente confiável? Quando fazemos a pergunta, o Novo Testamento é historicamente confiável, estamos procurando descobrir se os principais fatos descritos no documento do Novo Testamento realmente aconteceram. Especificamente, houve realmente um homem judeu, há cerca de 2.000 anos, chamado Jesus, que ensinou profundas verdades, realizou milagres, foi crucificado pelas autoridades romanas, judaicas, e por se dizer Deus, que apareceu a muitas testemunhas depois de ter ressuscitado 3 dias após a sua morte? É importante manter em mente que, nesse ponto, não estamos buscando saber se o Novo Testamento não possui erros ou se ele é a palavra de Deus. Estamos simplesmente tentando descobrir se a narrativa básica é fato ou ficção. Com o objetivo de descobrir isso, precisamos averiguar que tipos de registros comprometem o NT. Eles são documentos escritos por testemunhas oculares ou por aqueles que entrevistaram testemunhas oculares, logo depois dos acontecimentos, ou são documentos escritos muito depois por seguidores tendenciosos que simplesmente embelezaram detalhes sobre a vida de uma personagem histórica real. Com o objetivo de descobrir isso dos manuscritos e nos capítulos seguintes, vamos testar os documentos do NT pelo critério que os historiadores frequentemente usam para determinar se devemos acreditar ou não em determinado documento histórico. Vamos nos referir a esse critério como testes históricos. São eles: 1. Temos um testemunho antigo? De modo geral, quanto mais antigas fontes, mais preciso é o seu testemunho.
2. Temos o depoimento de testemunhas oculares. O depoimento das testemunhas oculares normalmente é o melhor meio para estabelecer o que realmente aconteceu. 3. Temos o depoimento de testemunhas oculares múltiplas e independentes. Testemunhas oculares múltiplas e independentes confirmam que os fatos realmente aconteceram. Eles não são ficção. E dão detalhes adicionais que uma única fonte poderia perder. Fontes verdadeiramente independentes normalmente contam a mesma história básica, mas com detalhes diferentes. Os historiadores às vezes chamam isso de coerência com dissimilaridade. As testemunhas oculares são dignas de confiança? Devemos acreditar nelas? O caráter é muito importante. Temos evidências corroborantes da arqueologia ou de outros autores? Isso traz confirmação adicional. 6. Temos algum testemunho de algum oponente? Se os oponentes das testemunhas oculares admitem certos fatos que as testemunhas afirmam ser verdadeiros, então tais fatos provavelmente são verdadeiros. Se a sua mãe diz, por exemplo, que você é corajoso, isso pode ser verdadeiro. Contudo, é provavelmente mais digno de crédito se o seu arqui-inimigo disser a mesma coisa. 7. O testemunho contém fatos ou detalhes que são embaraçosos para os autores, uma vez que a maioria das pessoas não gosta de registrar informações negativas sobre si mesmas. Qualquer testemunho que faça o autor parecer ruim é provavelmente verdadeiro. Na maioria dos casos, os documentos que satisfazem a maioria ou todos esses testes históricos são considerados confiáveis, ainda que com pequena margem de dúvida. Como se saem os documentos do MT? Vamos descobrir neste capítulo e nos 3 seguintes. Contudo, antes de começarmos o teste histórico número 1, o testemunho antigo, precisamos esclarecer algumas objeções que impedem muitos céticos de até mesmo considerarem a confiabilidade do Testamento. Objeções comuns à confiabilidade. A história não pode ser conhecida. O mais recente argumento gerado contra a possibilidade de se considerar a confiabilidade dos documentos do Novo Testamento é a afirmação de que a história não pode ser conhecida. Ironicamente, essa objeção normalmente vem das mesmas pessoas que dizem saber que a primeira vida foi gerada espontaneamente com base em elementos químicos inorgânicos e que toda a vida subsequente evoluiu daquela primeira vida, sem nenhuma intervenção inteligente. Eles estão absolutamente seguros sobre essa história, a despeito do fato de que não existem testemunhas oculares ou dados corroborantes desses acontecimentos. Contudo, afirmam que a ressurreição de Jesus Cristo, um acontecimento no qual existem testemunhas oculares e dados corroborantes, não pode ser conhecido. A afirmação A formação de que a história não pode ser conhecida vai na direção contrária do bom senso. Não temos certeza de que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, que Lincoln foi o 16º, que o Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, que o New York Mets venceu a Série Mundial de Beisebol em 1969. É claro que sim. O cético está errado. Nós podemos conhecer e realmente conhecemos a história. De fato, se não pudéssemos conhecer a história, então não poderíamos detectar o revisionismo histórico ou a propaganda histórica, linhas que assumem existir uma história objetiva que pode ser conhecida. Por que não poderia ter conhecimento de um fato passado? O cético pode dizer, porque você não tem acesso a todos os fatos. A isso responderemos. Então, os cientistas não podem saber coisa alguma, porque não têm acesso a todos os fatos. Isso é, obviamente, absurdo. Embora não possamos ter acesso a todos os fatos, podemos ser capazes de reunir uma quantidade suficiente deles para estarmos razoavelmente certos daquilo que aconteceu. Parte da confusão envolve uma falha em definir aquilo que significa conhecer. Uma vez que não podemos voltar no tempo e testemunhar os fatos históricos outra vez,
Nosso conhecimento histórico está baseado na probabilidade. Em outras palavras, usamos o mesmo padrão que um júri usa para determinar se um acusado cometeu um crime, o de dúvidas justificáveis. Se a história não pode ser conhecida, então nenhum júri poderia chegar a um veredito. Além do mais, um júri faz o julgamento sobre a culpa ou a inocência de alguém, baseado no conhecimento de algum fato passado. Os historiadores precisam descobrir fatos passados do mesmo modo que a polícia ou a equipe de criminalística faz, reunindo evidências e entrevistando testemunhas. Quando fazem isso, frequentemente usam os 7 testes históricos que acabamos de identificar. Por último, se não podemos conhecer a história, então os céticos não podem afirmar que o cristianismo não seja verdadeiro. Para dizer que o cristianismo não é verdadeiro, o cético precisa conhecer a história. Por quê? Porque toda negativa implica uma afirmação. Para dizer que Jesus não ressuscitou dos mortos, a negação, o cético precisa saber o que realmente aconteceu a ele, a afirmação. No fim de tudo, os céticos não são pegos num dilema. Se disserem que a história não pode ser conhecida, então não pode dizer que a evolução é verdadeira e que o cristianismo é falso. Se admitirem que a história pode ser conhecida, então precisam enfrentar as múltiplas linhas de evidência históricas favoráveis à criação do cristianismo. Os documentos do Novo Testamento contêm milagres. Os céticos normalmente fazem a seguinte acusação: o Novo Testamento contém milagres, portanto, é uma questão à parte dele, só pode ser lendo. Já respondemos a essa objeção, uma vez que Deus existe, os milagres são possíveis. Como vemos no capítulo 13. Os eventos do Novo Testamento, num contexto em que os milagres não são apenas possíveis, mas foram preditos. Desse modo, a inclusão de milagres não nega historicamente dos documentos do NT, mas, na verdade, a fortalece, porque registram fatos que foram preditos. Os autores do Novo Testamento eram tendenciosos. O grande cético David Hume disse que, se vamos considerar testemunhas dignas de crédito, então elas não devem ser tendenciosas. Desse modo, quando os céticos olham para os documentos do Novo Testamento, frequentemente perguntam: como você pode dizer que eram confiáveis, uma vez que foram escritos pelos convertidos? Esses são relatos tendenciosos escritos por pessoas tendenciosas. É verdade que os autores do NT eram tendenciosos e convertidos, mas isso não significa que mentiram ou que exageraram. Na verdade, sua conversão e seu viés podem realmente tê-los levado a serem mais precisos. Vamos ver por quê? Alguns anos atrás, o assim chamado documentário sobre Jesus, transmitido por um canal de televisão, começava com o seguinte comentário do narrador: a maior parte daquilo que pensamos saber sobre Jesus vem dos evangelhos do Novo Testamento. E continuamos aqui. Amanhã, por hoje, é só. Vamos falar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de tudo, antes de terminarmos, quero que você deixe o seu like, o seu joinha, ative as notificações, segue o canal e compartilha com alguém, caso seja interessante para você. E se não for interessante, compartilha também. Vai lá, vamos lá. Afinal de contas, esse é o Demente, um canal criado exclusivamente para que você tenha acesso à mentalidade certa que vai garantir o seu sucesso. Yes, vem comigo.